Saudações, galera, aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química fazendo aí a determinação do NOx dos elementos que temos nos seguintes compostos. Então temos aí dos moléculas, dois compostos, né? E a gente vai tentar descobrir quais são os NOx de cada um desses elementos. Por exemplo, na primeira molécula aqui a gente tem o zinco, temos nitrogênio, temos o oxigênio. Na segunda molécula a gente tem zinco, temos aqui o fósforo e a gente tem aqui o oxigênio também. Como que a gente faz a determinação do NOx quando a gente tem aí esses parênteses, né? Então tem muita gente que fica na dúvida. Pô, cara, tem um parênteses lá, o que quer dizer isso, né? Então vamos dar uma analisada aí primeiro nessa primeira molécula que temos aqui. Esse índice 2 aqui fora, ele está multiplicando por todo mundo que está dentro do parênteses. Então esse 2 ele vai multiplicar pelos 3 átomos de oxigênio e pelo 1 átomo de nitrogênio que nós temos aí. Observem que, então, a molécula, pessoal, não é certo escrever a molécula da forma que eu vou colocar aqui. Já é bom deixar isso claro. Mas é mais fácil escrever da forma que eu vou deixar aqui para determinar o NOx, tá bom? Então, ó, esse 2 ele não multiplica lá pelo zinco, porque o zinco está fora dos parênteses, tá bom? Então a gente vai fazer, ó, o zinco, vou copiar ele aqui, Zn, tá? Vou deixar em vermelho, porque aí chama mais atenção. Então a gente tem o zinco aqui, Zn. O nitrogênio, ó, 2, esse 2 está multiplicando por 1. Quando não tem nada na frente dele, a gente sabe que existe o número 1, né? 2 vezes 1 é igual a quanto? É igual a 2. Então temos nitrogênio, temos 2 átomos dentro dessa molécula. 2 vezes 3, que é o índice que temos aqui para o oxigênio, a atomicidade dele, 2 vezes 3 é igual a 6. Então temos oxigênio, temos 6 átomos de oxigênio dentro da molécula. E agora que a gente vai começar a fazer a determinação do NOx. Primeiro, eu só fiz a separação dos elementos químicos aqui na quantidade de vezes com que eles aparecem. Eu tirei o parênteses que está aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Agora eu posso falar, pô, a gente tem um átomo de zinco aqui na molécula. Você observa que na frente do zinco não tem nada, você sabe quando não tem nada é igual a 1, não é? Você fala, é verdade, só tem um zinco ali. Pô, tem 2 nitrogênios. Ah, ficou claro para você olhar. Quantos oxigênios tem na molécula? 6. Ficou claro para olhar. Mas não é correto escrever dessa forma que eu estou colocando aqui, tá? Aqui não é correto, não é o padrão, tá? Não é o padronizado. Então, ó, o que a gente vai fazer agora? A gente vai separar os elementos químicos. Depois de separar os elementos químicos, a gente vai colocar o NOx individual de cada um deles. O NOx, pessoal, a gente tira da tabela periódica. Vou colocar aqui na tabela periódica, ó, a gente tem alguns NOx que eles não variam, tá? Raríssimas exceções eles podem variar. Família 1A, o NOx é mais 1. Família 2A, o NOx é mais 2. Lá na família 7A, que a gente tem lá no final, ó, o NOx é igual a menos 1, sempre que esses átomos são os mais eletronegativos dentro de uma molécula. E isso acontece na maioria dos casos, né? É claro que existem exceções. O NOx do oxigênio é menos 2, também com algumas exceções. Uma exceção acho que mais famosa é o peróxido, né? Que pode ser água oxigenada, né? H2O2. Nesse caso aqui, pessoal, o NOx do oxigênio não é menos 2, é menos 1. Só que isso aqui é uma exceção, tá? Então, as regras são que o NOx desses caras aí são basicamente esses. Ah, é da família 1A, então você já vai pensar, pô, NOx é mais 1. Família 2A, mais 2. Beleza? Agora, professor, aqui nós temos o enxofre, aqui nós temos o fósforo, certo? A gente tem aqui, sei lá, o zinco. O zinco do zinco, ele também, a gente sabe o dele, né? Olha que maravilha. O NOx do zinco é mais 2, tá? Eu tava jogando uns aleatórios. A gente tem, sei lá, o manganês aqui no meio. Esses caras aí, que a gente não determinou o NOx deles, eles têm NOx variáveis, tá bom? Então, o NOx de vários elementos, eles são variáveis. Eles podem ter vários números de NOx, tá? Então, aqui no caso, o manganês, o fósforo, o enxofre, eles têm NOx variáveis. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício para a gente analisar o seguinte.
O NOx do zinco, esse eu mostrei para vocês, né? É igual a mais 2. A gente sabe o NOx do zinco. O NOx do nitrogênio, se a gente observar, ó, eu não marquei ele, né? Porque ele é variável. Então, ó, o NOx do nitrogênio é variável, a gente não sabe quanto ele vale. Eu, como não sei, vou dizer que é X. O NOx do oxigênio a gente viu que vale menos 2. Só que agora, isso que a gente está colocando aqui, ó, a gente vai chamar de NOx individual, tá? Individual. O que é NOx individual? É o NOx de um átomo só, tá? Um átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Só que aqui embaixo eu vou colocar o NOx do grupo. O que é o NOx que eu vou chamar de NOx de grupo? É o NOx de todos os átomos, tá? De um mesmo elemento químico que estão dentro dessa molécula. Por exemplo, o oxigênio, um átomo de oxigênio tem NOx menos 2. Só que aí eu tenho 6 átomos de oxigênio na minha molécula. Então, menos 2 vezes 6 é igual a quanto? Menos 12. Esse é o NOx que a gente tem dos 6 átomos de oxigênio. O NOx do zinco é mais 2, certo? Só que ele aparece uma vez só dentro dessa molécula. Então, qual que é o NOx do grupo? Ou seja, qual que é o NOx de todos os átomos de zinco que tem dentro dessa molécula? É o próprio mais 2, né? Você só tem um, então é mais 2. O do nitrogênio a gente não sabia, a gente estava chamando de X. O nitrogênio a gente observa que ele aparece 2 vezes na molécula. Então a gente vai pegar e vai multiplicar X pelo 2. X vezes 2 é igual a quanto? É igual a 2x. Então beleza, a gente descobriu que o NOx do grupo do zinco é mais 2, porque só tem um zinco. O do nitrogênio, que eu não sei quanto vale, é 2x, porque eu não sei quanto vale um nitrogênio, eu chamei de x. São 2 nitrogênios que eu não sei quanto vale, então são 2 vezes o x que eu não sei, né? O NOx dele. E os 6 átomos de oxigênio têm NOx igual a menos 12. E eu sei mais uma coisa. Eu sei que o NOx ele é a carga de um composto. E sempre que você tem uma substância composta, o NOx total aqui ó, é igual a zero. Observe aqui em cima, ó, não tem carga nenhuma. Então a carga é zero. Como a carga é igual a zero, significa que se você somar a carga desses caras todos aqui, tem que ser igual a zero. Então dá para a gente montar uma equação química. Dá para a gente fazer, uma equação matemática. Dá para a gente fazer, ó, o mais 2, se eu somar ele com 2x e eu somar ele com menos 12, né, que no caso vai ser menos 12 mesmo, eu vou chegar no resultado que tem que ser igual a zero, que é o NOx total da molécula. Então a gente vai fazer assim. Como que a gente faz essa equação? O menos 12 eu vou passar para o outro lado da igualdade e o mais 2 também, para deixar os 2x aqui isolado. Então a gente vai ter 2x é igual a mais 12 menos o 2. Observe que o sinal ele vai trocar, né, tanto no menos 12 quanto no mais 2. Ele tem que inverter quando a gente muda eles de lado da equação. E aí a gente vai ter mais 12 com menos 2 é igual a mais 10, que é igual a 2x. Para mim descobrir o valor de x, eu tenho que deixar o x isolado, passando o 2 para o outro lado da equação. Então aí vai ficar a x é igual a mais 10 dividido por 2. Já que o 2 estava multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então a gente descobriu o valor de x e x vale mais 5. Quem era o x? Vamos voltar lá para observar. O x não era o nitrogênio, então agora a gente descobriu o NOx do nitrogênio. Então, ó, o NOx do zinco, Zn, que não varia, é mais 2. O NOx do nitrogênio eu estou falando que é mais 5. E o NOx do oxigênio, que também não varia, é igual a menos 2. Agora a gente vai conferir para ver se isso aí faz sentido, se isso aí está certo. A gente vai colocar ó, Zn, N2O6. Vou colocar até com uma outra cor. Aí a gente vai ver o NOx de cada um deles. Qual que é o NOx do zinco? Mais 2. O do nitrogênio, a gente falou que era mais 5. O do oxigênio, menos 2. Tá. A soma do NOx desses caras tem que dar 0. Só que não é a soma de um NOx desses caras, é a soma de todos, né? Então, ó, o nitrogênio a gente tem ele 2 vezes, o NOx total vai ser mais 10, né? O oxigênio a gente tem ele 6 vezes, então menos 2 vezes 6 é igual a menos 12. Então, se a gente somar mais 2 com mais 10, vai dar mais 12.
Mais 12 com menos 12 vai dar igual a zero. E o zero é o NOx total da molécula. Logo, descobrimos o NOx de cada um desses elementos. Quando o seu professor está pedindo para você descobrir o NOx, você vai colocar quem? Você vai colocar esses caras aqui, ó. Esse é o NOx do zinco, esse é o NOx do nitrogênio, esse é o NOx do oxigênio, tá? Cuidado, tem gente que confunde e acha que o NOx do grupo é igual ao NOx do elemento, e não é, tá? O NOx do elemento ou o NOx de um átomo é esse que a gente descobriu aqui em cima, beleza? Então, basicamente é isso daí. Espero que tenham gostado. Eu sei que ficou esse exercício aqui, mas a aula está muito grande e esses exercícios aqui são meio enrolados, né? Eu fico falando detalhadamente porque eu quero que vocês aprendam, principalmente o pessoal que tem mais dificuldade, e aí demora muito. A aula já bateu aí 10 minutos e se eu for resolver mais esse vai bater 20. Então o que eu acho melhor? Eu vou separar a videoaula em duas partes, tá? A próxima videoaula que eu postar aqui no canal sobre inox vai ser a resolução desse segundo exercício aqui, tá? Então, basicamente é isso. Aguardem a próxima que deve sair hoje mesmo. Então, forte abraço, galera, e até a próxima. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.